Então, olá a todos, meu nome é Ricardo. Hoje a gente vai continuar falando de transformada de Laplace, né? E finalmente a gente vai resolver equações diferenciais usando a transformada de Laplace. Então a gente vai ver como que as propriedades dela, né, se encaixam aqui no processo. Bom, a primeira equação que a gente vai resolver é essa daqui, uma equação de ordem 2, então y duas linhas mais y igual a seno de 2x, e aqui tem condições iniciais, tá? Então y de 0 é 2 e y' de 0 é 1. Pois isso aqui, como é uma equação de segunda ordem de coeficientes constantes, você poderia usar outros métodos, tipo método de coeficiente a determinar ou variação de parâmetros, mas aqui a gente vai usar transformada de Laplace. Então, qual que é a ideia? Bom, uma das propriedades fundamentais da transformada de Laplace é que ela é linear. Tá? Então, o primeiro passo é aplica a transformada de Laplace dos dois lados da equação e usa a linearidade. Tá? Então, quando você aplica a transformada dos dois lados, então aplicando a transformada de Laplace em ambos os membros, né? Porque você não quer alterar a igualdade, então ambos os membros, você vai e usando a linearidade, né? Você vai obter a transformada de y duas linhas mais a transformada de y, que é a função incógnita, igual a transformada de seno de 2x, calculada em S. Então, você precisa das propriedades agora que dizem o que você faz com a transformada da derivada, né? E aqui em particular da derivada segunda. Então, para não precisar ficar carregando notação aqui, eu vou dar um nome para essa função transformada de y, vou chamar ela de f de S, digamos. Tá? Então, seja f de S a função transformada de Laplace da função incógnita y, para não precisar ficar escrevendo esse L de y o tempo todo. Tá, então, como são as propriedades, o que a transformada faz com as derivadas? A gente já viu isso antes, né? Então, por exemplo, a transformada da função y', ela é S vezes a transformada da função f, desculpa, da função incógnita y, que é o que eu chamei de f de S, menos o valor da função y no zero, que está dado aqui no problema, que vale 2. Esse aqui eu não vou precisar escrever, né, porque a equação não tem derivada primeira, mas o da derivada segunda eu vou precisar. Tá, então, a derivada segunda, agora, o que acontece com a transformada do y duas linhas? Então, a transformada do y duas linhas vai ser s quadrado vezes f de s, e aí tem termos que você tira coisas, né? Então, potências menores do s, então s elevado a 1 vezes o valor da função no zero. Então, você vai caindo as potências do s e aumentando as derivadas do y, né? Então, o próximo termo já não vai ter potência do s, vai ter só a derivada primeira do y. Então, essa daqui é a propriedade para a derivada segunda. E agora eu uso as condições iniciais aqui, né? Então, isso aqui é igual s quadrado vezes f de s. O y de 0 é 2, então eu tenho menos 2s. E o y' de 0 é 1, então eu tenho menos 1. E aí, agora a ideia é voltar aqui para a equação e substituir esses caras aqui. Tá, então, substituindo na equação, o que a gente vai obter, né? Então, substituindo na equação, a equação é o quê? É a transformada do y em duas linhas, mais a transformada do y. Então, do lado esquerdo eu vou ter esse cara aqui, do lado direito, mais a transformada do y, que é o f. Então, eu vou ter s quadrado, f de s, menos 2s menos 1, mais f de s, que é a transformada do y, igual a transformada da função seno de 2x. E aí agora, bom, agora eu preciso, né, da transformada do seno de 2x. E é um dos caras que a gente já fez antes também. Tá, então, só para lembrar aqui, deixar aqui no cantinho. Então, a transformada da função seno de a vezes x, a gente já fez, ela vale a sobre s quadrado mais a quadrado. Então, vou deixar aqui no cantinho só para a gente lembrar. E no caso aqui, como é seno de 2x, então esse azinho é 2, então a gente sabe exatamente o que vai dar.
Então, aqui do lado esquerdo, eu vou colocar em evidência esse f de x aqui, f de s, aliás. Fzão de s vezes s quadrado mais 1 menos 2s menos 1 igual à transformada do seno de 2x, que vai ser 2 sobre s quadrado mais 2 ao quadrado, que é 4. Tá? Então, ou seja, depois de aplicar a transformada dos dois lados, a gente chegou numa equação aqui que envolve a transformada de Laplace da função incógnita, que a gente está chamando de fzão, e não tem mais derivada nenhuma. Isso aqui é uma equação algébrica. Tá? Então, qual que é a ideia agora? A ideia é isolar esse fzão de S e tentar depois, entre aspas, adivinhar qual é a função y cuja transformada vai dar o que der aqui do lado direito depois que você isolar a f de S. Então, bom, vamos isolar esse cara aqui. Tá tranquilo, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é passar esse cara para o outro lado. Então, vai ficar assim, vai ficar f de S vezes s quadrado mais 1 igual 2 sobre s quadrado mais 4 mais 2s mais 1. Né? E aí, agora, esse cara aqui é diferente de zero, eu posso passar ele dividindo. Eu vou passar ele dividido em cada uma das parcelas ali. Então, a gente vai ter o f de s isolado. Então, f de s vai ser igual a 2 sobre s quadrado mais 4 vezes s quadrado mais 1. E aí, mais aqui, 2s mais 1 sobre s quadrado mais 1. Então, a expressão da transformada da função incógnita é essa daqui do lado direito. Então, quem é a função incógnita original? É a função cuja transformada dá exatamente isso que está aqui do lado direito. Tá? Então, a gente vai usar uma propriedade aqui, na verdade é um teorema, né? Que é o chamado teorema de Lerch, que diz que a transformada de Laplace, né, nessas condições onde a gente está aplicando ela, ela é injetiva, né? Então, tem no máximo uma função cuja transformada dá esse cara do lado direito. Então, eu posso inverter, né? Se esse cara já é a transformada de alguém, então só tem uma função y que faz, cuja transformada é esse cara do lado direito. Tá? Então, a função y original, ela vai ser a transformada inversa dessa coisa toda aí que está do lado direito. 2 sobre s quadrado mais 4, s quadrado mais 1, mais 2s mais 1 sobre s quadrado mais 1. Só que, bom, a transformada de Laplace, ela é linear. Então, propriedades lá de álgebra linear, né? Se você tem uma transformação linear e ela tem inversa, a inversa também é linear. Então, eu posso quebrar essa transformada inversa dessa soma em transformada inversa de cada pedaço, né? Então, eu vou escrever aqui que a função y que eu estou interessado vai ser transformada inversa da função 2 sobre, deixa eu escrever direitinho aqui, 2 sobre s quadrado mais 4 vezes s quadrado mais 1, mais a transformada inversa do que sobrou ali, né? Que é o 2s mais 1 sobre, e aqui eu acho que é o s quadrado mais 1, né? É isso. E aqui é sobre s quadrado mais 1. Então, eu vou quebrar meu problema em dois outros problemas mais simples. Eu preciso determinar quem é esse cara e preciso determinar quem é esse cara. Então, como que eu faço a transformada inversa desses caras aqui? Qual é a função cuja transformada dá essa coisa aqui e qual é a função cuja transformada dá essa coisa aqui? Então, do jeito que está, não é simples de enxergar. A ideia é quebrar mais ainda essas expressões e quebrando em blocos menores para você ter coisas que você consegue identificar. Ah, esse cara aqui é transformada de não sei quem. Né? Então, do jeito que está ainda, está complicado. Então, eu vou quebrar essa primeira aqui ainda mais. E como que eu posso fazer isso? Pô, isso aqui é uma divisão, né? Ali é constante igual a 2 no numerador, mas você pode pensar que é uma divisão de polinômios. Né? O de cima aqui é um cara de grau zero.
Então, geralmente, o que você faz para tentar simplificar a escrita disso é usar aquele método de frações parciais. Então, usando o método de frações parciais, eu vou pegar esse cara aqui, do lado... Vou começar a tratar com esse cara da esquerda ali primeiro. Eu vou quebrar esse cara em soma de duas frações, uma com denominador s² mais 1 e a outra com denominador s² mais 4, desculpa, e a outra com s² mais 1. E aí a pergunta é, bom, o método me diz que eu tenho que colocar coisas aqui no numerador, né? E que coisas são? Em geral, são polinômios. Você tem que escolher bem qual que é o grau desses polinômios para que depois você tenha um sistema que bate, né, a quantidade de equações com a quantidade de incógnitas. No nosso caso aqui é mais simples, tá? Eu vou colocar aqui esses caras como polinômios de grau zero mesmo, ou seja, constantes. Tá? Então aqui eu vou colocar constantes A e B. E aí, bom, como que você faz agora? Tira o mínimo. Então, aqui embaixo vai ficar s² mais 4 vezes s² mais 1. Aqui eu tenho o b vezes... B não, desculpa, primeiro é o A, né? A vezes s² mais 1. E no outro eu vou ter b vezes s² mais 4. Então, essa fração aí, ela vai virar o quê? Reescrevendo, né? Ela vai ser A mais B vezes s². E o termo que está sozinho vai ser A mais 4B, tudo isso sobre s² mais 4 vezes s² mais 1. E isso é igual a 2 sobre a mesma coisa no denominador aqui. s² mais 4 sobre s² mais 1. Então, como o denominador aqui é igual, né? Então, aqui em cima o numerador tem que ser igual, e aí é uma igualdade de polinômios, né? Tem que ser igual para todo S, então é uma igualdade de polinômios. E aí você pode encarar esse numerador aqui como sendo, por exemplo, 0 vezes, né, s² mais 2, que é o termo independente. Então, uma igualdade de polinômios. Esse cara aqui tem que ser igual ao correspondente do lado de lá, que é o A mais B. E o outro aqui, o 2, é o termo sozinho, né, que não tem S, tem que ser igual ao correspondente do lado de lá, que é o A mais 4B. Então, isso vai te dar um sistema com duas equações e duas incógnitas. Então, está dentro do que a gente quer que aconteça. Então, aqui é um sisteminha. As equações são A mais B igual a 0 e A mais 4B igual a 2. Né? E aí, bom, você pode resolver do jeito que você achar melhor. Por exemplo, fazendo a diferença das duas equações, a de baixo menos a de cima, você obtém direto, né, o B. Então, você vai obter 3B igual a 2. Então, o B ele é igual a 2/3. Então, aqui está o B. E aí, vindo de volta na primeira equação, o A é igual a menos B. Então, o A vai ser menos 2/3. Então, está resolvido o sistema. Então, a gente sabe quebrar essa fração em duas agora, né? Então, isso significa que 2 sobre s² mais 4 sobre s² mais 4 vezes s² mais 1 é igual. O A é 2/3, então é menos 2/3 vezes, uma maneira de escrever, né? 1 sobre s² mais 4, e aí mais 2/3 vezes 1 sobre s² mais 1. Então, de novo, agora, usando a propriedade da transformada inversa, que é linear, a transformada inversa desse cara do lado esquerdo vai ser igual à transformada inversa desse cara do lado direito. Isso aqui, o menos 2/3 é constante, 2/3 é constante, então eu posso tirar para fora, e aí fica só a transformada inversa dessas duas frações aqui, né? Então vai ficar assim. Então a transformada inversa da fração 2 sobre s² mais 4, s² mais 1, vai ser igual a menos 2/3 vezes a transformada inversa de 1 sobre s² mais 4 e mais 2/3 transformada inversa
de 1 sobre S quadrado mais 1. E aí, de novo, agora eu recaí em problemas menores, né? Quem são esse cara aqui e esse cara aqui? Então, agora a gente lembra, esses daqui já são mais familiares mesmo, né? Então, a gente lembra que transformada de seno de AX é igual ao A sobre, como a gente acabou de usar ali em cima, né? A sobre S quadrado mais A quadrado. Então, desde que eu consiga reconhecer esses caras como coisas desse tipo, eu consigo fazer isso, né? Então, por exemplo, se o A for igual a 1, dá exatamente esse cara da direita aqui, ó. Então, quem é a função cuja transformada dá 1 sobre S quadrado mais 1? Seno de x, né? Então, em particular aqui, se o A for igual a 1, então a transformada da função seno de x é exatamente 1 sobre S quadrado mais 1. Mas o que, que eu faço com respeito a esse cara aqui, ó? 1 sobre S quadrado mais 4. Se a propriedade diz que é A sobre S quadrado mais A quadrado, o 4 aqui embaixo, ele é 2 ao quadrado, né? Então, se ele é 2 ao quadrado, se eu tivesse um 2 aqui em cima do numerador, isso seria a transformada de seno de 2x. Ora, não tem, mas eu posso colocar. Então, eu coloco e tiro para compensar na expressão, né? Então, eu posso fazer assim, ó. A transformada inversa de 1 sobre S quadrado mais 4, ele é a mesma coisa que se eu fizesse assim, ó, 1 meio, 2 sobre S ao quadrado mais 2 ao quadrado. Esse 1 meio aqui é uma constante, eu tiro para fora, e o que sobra é a transformada inversa de 2 sobre S quadrado mais 2 quadrado, que é o seno de 2x, né? Então, eu faço esses truques de colocar e tirar o número, que não altera a expressão, né? Então, multipliquei e dividi por 2, para aparecer daí certinho o cara que eu quero. Então, 1 meio de seno de 2x, e aí não pode esquecer que tem esse menos 2 terços multiplicando aqui na frente. Tá? Então, então, isso fecha a transformada inversa da primeira parte. Então, a transformada inversa de 2 sobre S quadrado mais 4, S quadrado mais 1, vai ser igual menos 2 terços vezes 1 meio seno de 2x. Então, esse 2 vai simplificar, vai sobrar menos 1 terço de seno de 2x. E a segunda parcela vai ser 2 terços vezes a transformada inversa daquele cara que a gente já viu que é o seno de x mesmo. Então, vai ser 2 terços mais 2 terços seno de x. Então, aqui está quase tudo resolvido já. A transformada inversa da primeira parte inteira está feita. E agora, o que, que vai faltar? Vai faltar a transformada inversa dessa segunda parcela aqui, que é 2s mais 1 sobre s quadrado mais 1. Então, vamos escrever ela aqui, de volta, que é a única coisa que falta. Então, a transformada inversa, 2s mais 1 sobre, né, s quadrado mais 1. Essa daqui já está conveniente quebrar essas frações numa soma mesmo, tá? Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Esse 2 aqui, eu posso pensar como 2 vezes transformada inversa da primeira fração, que vai ser s sobre s quadrado mais 1, e aí mais a transformada inversa do que sobrou, que é 1 sobre s quadrado mais 1, que é uma que a gente já conhece, né? A gente já sabe que essa daqui é o seno de x. E a outra, né? O que, que vale essa outra aqui? Então, a gente vai lá na tabela de volta e lembra agora que essa daí tem a ver com o cosseno. A transformada do cosseno de AX, ela é S, essa é a diferença, sobre S quadrado mais A quadrado. Então, aqui, como é S sobre S quadrado mais 1, a gente tem aqui, com A igual a 1, cosseno de x, a transformada vai ser exatamente S sobre S quadrado mais 1. Tá? Então, a transformada inversa dessa segunda fração é mais fácil, né? Transformada inversa de 2s mais 1
sobre S² mais 1 vai ser igual a 2 vezes, né? Não posso esquecer do 2 ali, 2 vezes cosseno de x, mais a transformada inversa do outro, que é o seno de x. Então, aqui está a segunda parte agora, né? 2 cosseno mais seno de x, e agora é só juntar as duas, né? Então, essa daqui é a primeira parte, essa daqui é a segunda, e a soma das duas dá a função solução, né? Então, y de x, portanto, então, a função y de x, que é a função solução do problema, ela vai ser igual ao quê? Bom, a soma das duas, né? Então, a primeira é menos 1/3 de seno de 2x e 2/3 do seno, né? Então, é menos 1/3 de seno de 2x, né? É isso? É isso. Mais 2/3 de seno de x. E aí, mais agora a segunda que a gente acabou de achar. 2 cosseno de x e mais seno de x. Então, agora é só juntar aqui o que dá para juntar semelhante, né? Então, y de x, a solução do PVI, vai ser menos 1/3 seno de 2x. Aí, esse 2/3 de seno de x eu posso juntar com esse aqui, e vai dar 5/3, né? Então, mais 5/3 de seno de x, e mais o termo com cosseno, que é 2 cosseno de x, e isso tudo aqui é a solução do PVI. Tá? Então, é uma maneira de resolver a equação usando a transformada de Laplace. Tá? Então, vocês vejam que dá trabalho, é bem longo o processo, né? Porque você precisa usar as propriedades da transformada, isolar a função incógnita, escrever a transformada da função, aliás, isolar a transformada da função incógnita, escrever ela de uma maneira conveniente para que você possa fazer a transformada inversa e identificar, né, quais são as transformadas inversas de cada pedaço. Tá? Então, dá realmente um trabalho aqui. Tá? Então, essa é a solução. E aí, aqui, a gente vai fazer um segundo exemplo agora. Então, vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, por causa da quantidade de contas. Mas essa equação aqui, ela vai ser uma equação de ordem 4. Tá? Então, é para enfatizar de que transformada de Laplace, ela funciona bem, independente da ordem da equação. Ela dificulta com equações que não tenham coeficientes constantes, mas ainda dá para usar em alguns casos. Mas aqui é uma equação de ordem 4 com coeficientes constantes, então ainda é razoável usar a transformada de Laplace aqui. Tá? Então, bom, agora como é equação de ordem 4, né? Então você precisa de 4 condições iniciais, né? Então aqui eu coloquei y de zero, y 2 linhas de zero e y 3 linhas de zero. Faltou aqui um zero, aqui, tá? Aqui é calculado em zero. Todas essas condições são no zero. Então, esses 3 caras iguais a zero e o y' de zero igual a 1. Tá? Então, mesma coisa, eu vou calcular a transformada de Laplace dos dois lados, usar a propriedade de transformada, escrever uma equação isolando, né, a transformada da função incógnita e depois aplicar a transformada inversa. Bom, aqui como é y a quarta, né, 4 derivadas, então eu vou precisar ficar inteirando aquela propriedade da transformada algumas vezes. Tá? Então vamos escrevendo o que vai dar cada uma delas, só para deixar claro, né? Então, eu vou chamar, mesma coisa, eu vou chamar de f de S a transformada da função incógnita, e aí vamos listando agora as propriedades das derivadas, né? Então, a primeira derivada, a transformada da primeira derivada vai ser S vezes f de S menos y de zero, né? A transformada da derivada segunda, eu vou escrever todas só para deixar claro qual que é o padrão, né? Para a gente ir acostumando com o padrão. Aí, menos S vezes y de zero, menos y' de zero. Essa é a da derivada segunda. A da derivada terceira seria o quê? S ao cubo, f de S. Agora, o primeiro termo vai ter um S ao quadrado, sem derivar a função y. Depois, um termo com S derivando y uma vez.
e depois um termo sem s, derivando o y duas vezes. Então, esse é do y ao cubo. O cubo não, né? Derivando 3 vezes. E a última, a derivada agora quarta, em s, vai ser s à quarta f de s, menos s ao cubo y de zero, vai caindo a potência agora e aumentando a derivada no y. Menos s, y duas linhas de zero, e menos y três linhas em zero. Tá, então, essa é a propriedade da derivada quarta, né? E aí, bom, a gente sabe as condições iniciais. Então, por exemplo, esse aqui é zero, eu sei que esse aqui é zero, esse aqui é zero, e aí o que vai sobrar só é esse aqui que vale 1, né? E o primeiro cara que, né, não tem a condição inicial. Então, a equação é derivada quarta menos o y, né? Então, aplicando a transformada dos dois lados, aí do lado direito a função constante igual a zero, né? Então, a transformada é zero, né? A derivada é uma transformação linear, né? Tem que levar zero no zero. Então, aplicando a transformada dos dois lados, transformada de Laplace, o que a gente vai obter? Então, é a da derivada quarta menos a da y, né? Que é o f de s. Então, é s à quarta vezes f de s menos s ao quadrado, porque, né, o y' de zero é 1, e aí menos a transformada da função y, que é f de s, igual a transformada do lado direito, que é a função constante igual a zero. Então, fica igual a zero. E aí, bom, é aquela história. Isola o f de s aqui agora, né? Então, isolando f de s, vai ser, ele vai multiplicar quem? Ele vai multiplicar s à quarta menos 1, e esse s ao quadrado eu já vou passar para o outro lado, somando, vai ficar igual a s quadrado. Então, o f de s, isolando ele vai ser igual a s quadrado sobre s a quarta, aliás, né? A quarta menos 1, e só, né? Não sei por que eu estou fazendo maior. Então, s à quarta menos 1. Então, agora, o y, a função solução desse problema, ela vai ser a transformada inversa dessa fração aí, s quadrado sobre s à quarta menos 1. E aí, agora, o que eu posso fazer aqui, né, para tentar resolver essa transformada inversa? Né? Então, isso aqui em x, né? O que eu posso fazer para tentar resolver essa transformada inversa? Então, o truque, né, é que esse grau 4 aqui é muito alto, né? Então, é mais difícil de enxergar isso por causa do grau 4. Só que isso aqui eu posso encarar, né? Esse s à quarta menos 1, eu posso pensar que é s ao quadrado menos 1 ao quadrado, ou seja, a diferença de dois quadrados. E isso é um produto notável. Isso aqui é igual a... Então, essa é a sacada aqui. S quadrado menos 1 vezes S quadrado mais 1. E aí eu vou poder escrever o denominador dessa fração aqui como um produto de outros dois polinômios de grau 2. Certo? Então, esse vai ser o truque. Então, a transformada inversa do que eu quero calcular, que é S quadrado sobre S à quarta menos 1, é a mesma coisa que a transformada inversa de S quadrado sobre S quadrado menos 1 vezes S quadrado mais 1. Mas ainda está difícil de reconhecer, né? Eu não consigo calcular direto a transformada inversa disso. Então, de novo, a gente vai usar frações parciais e vai quebrar esse cara aqui em soma de duas frações mais simples. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, a fração parcial vai dizer que eu quero escrever S quadrado sobre S quadrado mais 1 vezes S quadrado menos 1, como uma soma de duas frações, uma com denominador S quadrado mais 1 e a outra com denominador S quadrado menos 1. E aí, bom,
Aqui, no caso, já vai ser direto, os coeficientes aqui vão ter que ser números, tá? Não precisa ser polinômio de grau 1 ou mais. Bom, então, o que vai dar aqui, né? Então, vai ser s² sobre s² mais 1, s² menos 1. E aí, tirando o mínimo aqui, eu vou ter a vezes s² menos 1, mais b vezes s² mais 1, sobre a mesma coisa. S² mais 1, s² menos 1. Reescrevendo isso aqui, eu tenho a mais b vezes s², e o termo que está sozinho vai ser mais b menos a, né? Porque é b vezes 1 e a vezes menos 1. Sobre s² mais 1 vezes s² menos 1. Bom, então aqui é a mesma coisa que antes, né? Eu vou ter duas equações e duas incógnitas, que é o correto. Tá, então, do lado esquerdo, você pode interpretar aqui, né? Aqui só tem o s ao quadrado, mas você pode... Opa, apaguei demais. Então, o s ao quadrado aqui, você pode pensar que é 1 vezes s², e o termo constante aqui é zero. Então, isso te dá um sistema. Então, qual é o sistema, né? Então, o sistema vai ser a mais b igual a 1, que é o termo correspondente ao s², e b menos a igual a zero. Né? Então, por causa do termo constante. Então, aqui está dizendo que o a é igual a b, e a equação de cima diz que a soma dos dois é 1. Então, isso está dizendo que o a é igual a b, que é igual a 1 meio. Tá? Então, as frações parciais aqui dizem que os coeficientes são 1 meio em cada um deles. Então, agora a gente tem que s² sobre s² mais 1, s² menos 1, vai ser igual a 1 meio, s², 1 sobre, né? s² mais 1, e mais 1 meio também, 1 sobre s² menos 1. Né? Então, agora a gente pode aplicar a transformada inversa e fica mais simples, né? Então, a transformada inversa da função s² sobre s² mais 1, s² menos 1, pelo que a gente acabou de ver, ela vai ser igual a 1 meio vezes a transformada inversa de 1 sobre s² mais 1 e mais 1 meio da transformada inversa de 1 sobre s² menos 1. Né? Bom, então, aqui, esse cara aqui é fácil, né? É o que a gente já encontrou antes, ele dá o seno, né? Ou seja, a transformada da função seno dá exatamente 1 sobre s² mais 1. Esse cara aqui, ele é tabelado. Tá? Então, esse cara aqui, 1 sobre s² menos 1, essa é a diferença principal ali, porque é menos 1, né? Ela é a transformada da função semi-hiperbólica. Tá? Então, essa daqui já não é tão evidente assim, digamos, mas... Deixa eu ver se eu escrevi na ordem certa. É isso, s² menos 1 é a transformada da função semi-hiperbólica. Tá? Então, isso aqui a gente vai usar, faz parte da tabela, mas você pode deduzir também. Né? Pega a função semi-hiperbólico, calcula a transformada dela e vê que dá exatamente 1 sobre s² menos 1. Tá? Então, isso aqui já é a solução do problema, né? Porque a função y, né, ela é a transformada inversa dessa coisa, s² sobre s² menos 1. Então, aqui a gente conclui que a solução do problema, a solução do PVI, vai ser y de x igual 1 meio vezes seno de x, que é a transformada inversa da primeira parcela, mais 1 meio, e aí aqui vai aparecer um seno hiperbólico de x. Tá? Então, essa é a solução do PVI. Né? Então, vocês vejam que é uma equação de ordem 4,
e mesmo assim a gente conseguiu resolver ela. Essa equação de ordem 4, a gente não conseguia tratar ela com nenhum dos métodos que a gente usou anteriormente, né? Então, até dá elaborando um pouco as coisas, mas diretamente do jeito que a gente estava fazendo não dá. Tá? Então, aqui a transformada de Laplace é uma boa alternativa. Bom, então é isso que eu queria fazer. Tá? Nos próximos a gente vai fazer um pouco mais de exemplos. Então, a gente se vê na próxima e até mais.